Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir falando de controle e tratar agora dos tribunais de contas. Lembrando que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder Legislativo no controle externo. Quais são as suas competências? A Constituição, no artigo 71, lista uma série delas. Lembrando que as competências estabelecidas na Constituição são para a União, pelo menos no artigo 71. Porém, segue-se uma simetria nos tribunais de contas estaduais. Vamos destacar algumas dessas competências. Primeiro, compete ao TCU apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Aqui cabe a seguinte observação. O Tribunal de Contas aprecia as contas do Presidente e emite parecer prévio, mas quem julga é o Poder Legislativo. Já no tocante aos demais administradores responsáveis por recursos públicos, aí sim é o Tribunal de Contas quem julga as contas. Ademais, o Tribunal de Contas deve realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, em todas as unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O Tribunal de Contas deve ainda fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados a particulares ou a outros entes, entre outras competências. Outra questão interessante é a formação do Tribunal de Contas. Muitos defendem que a indicação deveria ser técnica e não política. Na verdade, existem alguns requisitos: nacionalidade brasileira, maior de 35 anos e menor de 65, idoneidade moral e reputação libada, conhecimento notório, mais de 10 anos na função ou de efetiva atividade profissional nos requisitos mencionados. A indicação funciona da seguinte maneira. 1/3 é indicado pelo Presidente da República, sendo que deste 1/3, 2/3 devem ser alternadamente ou auditores ou membros do MP junto ao Tribunal de Contas. A última indicação do Presidente é livre, mas sempre deve haver sabatina pelo Senado. Então, além do 1/3 do Presidente, os outros 2/3 são de escolha do Congresso Nacional. Lembre que os demais entes seguem regras semelhantes. Importante destacar, entretanto, que todo Estado possui um Tribunal de Contas, responsável pela fiscalização do governo estadual e das prefeituras. Apenas São Paulo e Rio de Janeiro possuem Tribunal de Contas municipais. Quero ressaltar agora algumas outras questões polêmicas no âmbito do Tribunal de Contas e que já foram objeto de discussão no Judiciário. Primeiro, a súmula vinculante número 3, que diz que, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade no ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Essa súmula pode confundir quem a analisa. O Tribunal de Contas está sem submetido ao devido processo legal e, portanto, sempre que houver acusados ou interessados, deve-se garantir direito à ampla defesa e ao contraditório. No caso da aposentadoria, que a súmula trata, o que acontece é o seguinte: se a administração envia para o Tribunal de Contas ato para concessão inicial de aposentadoria, não precisa, nesse caso específico, haver contraditório. Por isso, a exceção prevista na súmula. De outro lado, se posteriormente há uma revisão desse ato que possa resultar sua anulação ou sua revogação, aí sim deverá haver contraditório. Enfim, essa súmula se refere a uma situação específica. Outro aspecto é o controle de constitucionalidade. Se discute esse tema há bastante tempo. Ele também foi objeto da súmula, a súmula 347 do STF, que é de 1963. Ela diz: o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade de leis e dos atos do poder público. Aqui o cuidado é o seguinte: o Tribunal de Contas não expurga uma lei do ordenamento jurídico. Ele faz apenas apreciação no caso concreto, um controle difuso e incidental e não abstrato. Outro aspecto é que essa súmula foi editada antes de 88, e a despeito dos tribunais já terem reafirmado sua validade em alguns momentos, é corrente na doutrina a opinião de que a referida súmula deveria ser revogada. Ainda é preciso dizer que, mesmo com a súmula, o entendimento é que o Tribunal de Contas não possui função jurisdicional, sendo que seus atos sempre podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ou seja, aí sim submetidos ao controle jurisdicional. Enfim, esses são os principais aspectos do Tribunal de Contas. Espero que tenham compreendido. Um forte abraço e bons estudos.